Militantes sem terra invadiram uma área perto de um condomínio em Brasília na madrugada de segunda-feira e agrediram um morador. A propriedade fica no setor de mansões do Parkway, no Distrito Federal. Josivaldo Alves Cordeiro, proprietário de um dos lotes do terreno, sofreu ataques depois de pedir a saída dos invasores. Ele fraturou o nariz após levar vários socos dos militantes. A polícia militar deteve os agressores, que assinaram um termo circunstancial e foram liberados. Oite. Bom, esse episódio, né, é o que o Pavinato falou, são os extremos, né? Esse pessoal são vândalos, gente. Que é isso? E aí, quando eu vejo essa notícia do MST reclamando que o PT não nomeou para o INCRA, eu lembro da outra, né? É a mesma coisa que a CUT reclamando do aumento do salário mínimo, que o PT aumentou pouco. Aí eu até tuitei lá, falei, uai, conversa lá, não são seus amigos, não é a turma, então o MST reclamando, para mim é a mesma coisa. 3 coisas muito rápidas, né? Foi falado pelo Zé aqui, o Alan comentou um pouquinho, o agro do Brasil é uma potência, gente. O agro do estado de São Paulo, o estado que a gente está aqui, né, fisicamente nesse momento, mas vocês estão vendo a Jovem Pan pelo Brasil todo, o mundo inteiro pela internet, é uma potência, maior produtor de cana, maior produtor de laranja, amendoim ali para Tupã, borracha. Outro dia eu perguntei, você sabe que é o maior produtor de borracha? O cara falou, acho que é lá no norte. É lá na região de Rio Preto, é São Paulo. Mecanizado com tecnologia, gera emprego. Não dá para deixar à mercê da insegurança jurídica desse tipo de invasão de terra. Como Pavinato já colocou, do Carnaval Vermelho, o segundo ponto aqui de 3 rapidinho, que invadiu um monte de fazenda lá no nosso Pontal, perto de Epitácio, lá na pontinha lá perto do Teodoro São Paulo, invadiu Sandovalina, invadiu Rosana, invadiu em Presidente Prudente, que é a cidade polo ali, cidade João Porquinho, do Omar. Que é isso, gente? E sabe quem que organizou o tal do Carnaval Vermelho? Dissidentes, porque agora o MST, o Pavi, dissidentes do MST. É um outro grupo agora. É igual o crime organizado que briga e monta outro grupo. O Zé Rainha, o lampião do MST, montou a FNL, Frente Nacional de Luta. Cara, o Zé Rainha, eu até escrevi aqui para não esquecer, para não falar bobagem. Na Itália, nos anos 1920, quando o Partido Comunista expulsou Mussolini, ele montou o Partido Fascista. Bom, o Zé Rainha, dissidente, com o exemplo que você trouxe aí, já foi preso, condenado e preso, gente, por extorsão, formação de quadrilha, furto, estelionato e até duplo homicídio. E é ele que lidera essa FNL. Eu falei, rapaz, mas o que esse cara tá fazendo solto? E para completar, episódio que todo mundo viu, né? O atual presidente, quando estava na eleição, tratando o caipira, né? E eu falo com muito orgulho do caipira, porque é minha família lá também de Oswaldo Cruz, Rinópolis, Parapuã, o caipira, o capial de São Paulo, aquele jeitão meio grosso, o jeitão que leva esse estado, que leva esse país nas costas. Se desculpou mal ou menos, né? Malemar fez uma desculpa. E aí diz também que o MST nunca invadiu terra produtiva no governo dele. O Alan aqui, nosso amigo, comentou isso, né? Joga na internet aí, Agudos, Laranja, MST. Não só invadiu, como pegou os tratores dos próprios produtores, tocou em cima, derrubou todos os pés de laranja. É essa reforma agrária que essa turma quer pro Brasil? E mata um gado, né? E mata um gado. E aí, não é crime ambiental? Não fala isso, Alan, vai dar piada isso aí. Não fala essa frase que vai dar piada demais. Ô Zé, e além desses episódios todos que foram lembrados aqui, né? Esse caso agora dessa semana aí no Distrito Federal mostra isso, né? Evidencia a violência desse movimento, né? Não é, apesar de ocupação, né? Desse eufemismo todo, é um crime, né? Invasão, a tomada de propriedade privada e nesse caso resultou até em agressão ao proprietário. Terrível, né, Zé? Eu destaco, assim, entre todo o processo de legislação, a que eu considerei a mais eficiente das últimas décadas, né? Foi no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele decidiu que, uma vez invadida, uma fazenda seria excluída do processo de reforma agrária. Veja bem, havia um conluio, em um determinado momento, entre integrantes do MST e fazendeiros. O mercado estava retraído, ou seja, ninguém comprava fazenda e quem era o grande comprador era exatamente o INCRA, né? O governo. E aí, veja que criatividade. Alguns contratavam o MST para invadir a fazenda, o governo pagava e pronto.
E essa lei ainda está em vigor. Então, a fazenda invadida, ela não pode ser alvo de reforma agrária, né? Então, isso mudou muito a situação. Então, é preciso primeiro cumprir todo um processo de desapropriação da fazenda, pagar a fazenda ao empresário e a partir daí fazer a reforma agrária. Esse grupo aí que faz essas invasões, não tem nada de ocupação não, isso é invasão. Ele tinha que ser reprimido com base na lei, né? Fazer o esbulho imediato. Aqui há uma dificuldade muito grande. Neste caso aqui da invasão territorial do Distrito Federal, isso é cultura do Distrito Federal. Isso é uma cultura aqui, porque o Distrito Federal, ele foi feito tomando ali parte do estado de Goiás, que é a parte maior, e uma parte pequena de Minas Gerais, um quadrilátero, né? E aí o governo federal desapropriou. Então, o governo era dono, agora nem tanto, né? Era dono de todo o Distrito Federal. E, em nome disso, as pessoas invadiam para a residência, não é nem para a agricultura, né? E isso virou uma cultura por aqui. Invade, cria condomínio e a partir daí o Estado que coloque lá os insumos, iluminação, água e regularize depois. Nesse caso do setor de mansões Parkway, é uma área nobre de Brasília, né, de lotes grandes, e que há uma invasão política. Uma invasão política e aproveitando exatamente épocas como essa de carnaval, onde há um relaxamento da fiscalização. Esse pessoal tem que ser encarado com a Constituição na mão e com a lei. Não adianta dizer, expulsar a bala, não é assim, não consegue. Eles são muito organizados e agem de surpresa, né? É preciso usar a lei, definir uma cultura no Brasil de que invadir é crime. Senhores, a Constituição ela é tão que eu já até falei isso aqui antes, né? Define que uma pessoa pode matar para defender a propriedade, ou seja, relativiza um dos direitos mais nobres da própria Constituição, que é a vida. O direito de propriedade, portanto, ela é muito bem descrito e definido na Constituição e na lei. E o que está faltando? Uns falam que é o judiciário, outros falam que é a polícia, mas não há agilidade para a retirada dos invasores. E isso provoca muita violência. Você lembra o incentivo. Uhum. O Haddad, candidato a governador, falando para sem-teto que se eles vissem um imóvel que não cumpria a função social, para invadir e mandar a cartinha para ele desapropriar. Nem tem personalidade jurídica. Mandar cartinha, cara. Nem isso. Eu que pergunto, não tem CNPJ, a cartinha para onde? Para a caixa postal da Saturnino de Brito, né? Que era, você não lembra da caixa postal da Xuxa? Você é muito novo, viu? Era o endereço dela, Era.